Fala desenhistas! Bem-vindos a mais um Tutorial Combat aqui no canal. Para conhecermos melhor, as regras funcionam da seguinte forma. Neste quadro eu faço dois desenhos que estão competindo entre si e o melhor de tudo é que você vai escolher o vencedor. Logo após esse vídeo é só ir na aba comunidade do canal e lá vai estar a enquete onde você vota no seu campeão. Lembrando que esse vídeo é também um tutorial onde você vai aprender a desenhar os competidores. Preparados? E no combate de hoje temos aí um grande embate entre o King versus o Zoro. E aí, me diz aí, quem vocês preferem para dar o troféu Artes Visuais? É só ir na aba comunidade do canal e fazer a sua votação, beleza? Não esquece que agora a gente vai fazer um super tutorial desses dois personagens, então já vai deixando o gostei e vamos lá para o nosso tutorial. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E vamos lá, moçada, para mais um Tutorial Combat aqui no canal. E seguinte, ó, já vou começar aqui com o auxílio dessa fita, tá? Para poder fazer um círculo nessa parte de cima da folha. Vou usar o lado de dentro da fita, né? E esse círculo aqui, moçada, ele vai ter cerca de 7,7 centímetros, beleza? Então pega aí a medida para vocês, tá? Aqui é o seguinte, eu tô usando uma folha no tamanho A5 e eu vou fazer aqui agora, vamos começar, né, pelo lado do Zoro, beleza? Bom, então vamos lá. Para fazer o desenho do Zoro, primeiro eu vou fazer duas demarcações aqui, tá? Eu vou fazer duas linhas em horizontal, beleza? Porque aqui vai ser mais ou menos onde a gente vai trabalhar os olhos dos personagens. Esse espaçamento aqui ele tem 1 centímetro, tá? Então você pode usar aí como medida também. Bom, vamos lá. Agora sim passando para a parte do Zoro, né? Ele vai ser o primeiro a ser desenhado. Então é o seguinte, eu vou começar com uma demarcação do nariz aqui em cima, tá? E aqui por dentro dessas linhas eu vou fazer a parte do olho dele. Como a gente está trabalhando esse lado do desenho, é o lado que o olho dele é fechado, né? O olho cortado, tá? Então eu vou fazer a base do olho aqui cortado. Eu vejo que ele é todo curvadinho, né? Um olho fechado, né? Normalmente. E aí eu vou fazer uns detalhezinhos na parte de cima, né? Um detalhe leve de pálpebra na parte de cima. E também vou adicionar o corte, né? A gente tem que colocar esse cortezinho aqui na base do olho do Zoro. Em seguida a gente pode desenhar o nariz também, tá? E o nariz dele eu vou fazer a base dele na parte de baixo do círculo, tá vendo? Ó, eu vou levando o traço do nariz, quando eu chego na base do círculo já tá legal pra mim, tá? Então aqui fica bom já essa parte do desenho, beleza? Bom, como eu já tenho essa parte do olho do nariz pronto, agora a gente vai poder fazer a parte da touca dele, né? Primeiro vamos fazer um corte aqui em cima, tá? Eu não vou finalizar logo a touca dele, eu só vou fazer esse corte aqui que é mais ou menos até onde ela chega aqui no olho dele. E agora eu vou descer também a base da lateral do rosto do Zoro, beleza? Então vamos descendo. Olha só, uma técnica bacana para você fazer essa lateral do rosto dele é que quando você chega na base do nariz, é quando você faz a curva do rosto e vai lá até o queixo. O queixo dele é quadrado, né? Um queixo largo também, então vou fazer essa base quadrada aqui embaixo. Lembrando que tudo isso aqui é um esboço, possa ser que tenha algo que a gente precise alterar, então você vá desenhando clarinho aí no seu desenho, tá? Vá fazendo bem clarinho. Vou fazer o destaque de costeletas dele também, né? Que é essa parte do cabelo na lateral. E vou adicionar mais alguns detalhes aqui na base do olho também, tá? Principalmente aqui nessa base de baixo do olho, né? Fazer um detalhezinho. Agora podemos desenhar a boca com a espada, tá? Então para fazer a boca é o seguinte, ó. A gente vai começar como se fosse um grande sorrisão e faz uma curva no final desse sorriso, tá? Aqui é aquela curva que vai representar os dentes do Zoro, né? Então vamos fechar essa base dos dentes dele aqui, tá? Ó, veja só, aqui já tá basicamente pronto essa parte da boca dele, né? Vai ser a única parte que aparece porque a parte de baixo a espada vai estar cobrindo, né? Não vai dar para ver, tá? Então vamos desenhar o cabo também, certo? Para fazer o cabo eu vou fazer 3 linhas, uma do lado da boca, né? Ou duas aqui embaixo, né? Um pouquinho acima do queixo, tá? Que isso aqui vai representar onde a gente vai desenhar o aspecto 3D da espada, né? A parte da profundidade dela, tá? Então veja só, lá na ponta final eu vou fazer um tracinho inclinado e na parte de baixo, né? Nesses dois tracinhos de baixo eu vou fazer um tracinho mais reto, tá? Então já dá um efeito, ó,
que a espada tá inclinada, né? Que dá pra ver toda a parte do cabo da espada inclinadinho. Aqui agora eu vou fazer tipo aqueles detalhes das amarras da espada por dentro também, certo? Lembrando que tem o detalhe do tecido das amarras, né? E eu vou colocando vários detalhezinhos entre essas formas geométricas que eu coloquei aqui nas amarras dele, tá? Então toda essa parte do cabo da espada a gente vai detalhar ela agora. Veja só como vai ficar legal. Agora que eu vou detalhar mais uma partezinha aqui no olho dele, né? Na base do nariz ali, só um detalhezinho a mais também, né? De expressão mesmo. E aqui nós vamos fazer a parte da base da espada também, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aquela partezinha aqui onde o cabo tá colado com a base dela, tá? E vamos desenhar a base da espada. Para fazer a base dela é o seguinte: a gente vai fazer um grande círculo em elipse, né? Que é esse círculo bem esticado, tá? Isso é o que vai dar o efeito 3D nessa parte da base da espada, certo? Então veja só, eu fiz o círculozinho esticado, tá? Em seguida eu vou fazer um outro por fora agora, ó. São dois círculos, tá vendo, ó? Isso aqui vai dar um relevo legal no desenho, tá? Então quando eu fecho esses dois círculos aqui, eu vou adicionar agora o efeito final, né? Que é fazer dois tracinhos, um em cima e um embaixo, e fechar essa base da espada completona. Veja só como vai ficar. Assim gerou um aspecto 3D, né? Ficou tipo um pneu de carro também, né, cara? Mas enfim, vamos pra frente. Aqui agora a gente só precisa desenhar parte da lâmina da espada. E para fazer a lâmina, eu vou fazer através do cabo, como se eu estivesse continuando, tá vendo? Ó? E assim eu já consigo pegar um aspecto da mais ou menos a largura da lâmina da espada, certo? Então eu peguei esse aspecto da largura da lâmina da espada, eu faço um traço em cima e embaixo e também vou fazer um traço central aqui no desenho. Vai ficar bacana demais. Vou fazer mais uma partezinha aqui da base da espada também colado com a lâmina, né? Para deixar um destaque bacana aí. Beleza, o desenho do Zoro já está bem encaminhado, agora vamos fazer alguns destaques finais. Vamos começar pela orelha dele, que vai da ponta do nariz até a base de cima do olho, né? Inclusive até a parte da touca lá, né? E eu já vou aproveitar essa parte da orelha e fazer mais um cortezinho da touca aqui no Zoro. Lembrando que o Zoro, né, também na orelha ele tem 3 brincos, tá? Mas o que acontece? Eu vou finalizar os destaques, né, os detalhes de dentro da orelha para deixar ela toda pronta. Assim que eu vou fazendo esses detalhes todos, eu já vou também e coloco os destaques dos brincos. Para fazer os brincos dele, eu vou fazer 3 bolinhas, tá? E depois eu vou fazer como se fosse gotas d'água, né? Que os brincos dele são representados assim, tá? Só que o que acontece? A gente só vai ver por completo um dos brincos. Os outros dois vão estar meio que por trás da espada, tá? Então a gente não consegue ver ele completão, beleza? Agora que a gente fez todos esses detalhes, vamos fechar a touca do Zoro. Para fechar a touca dele, eu vou fazer essa parte de baixo curvada, né, toda dobradinho. E aí eu faço mais ou menos 3 dobrinhas, já tá legal. E depois eu finalizo a parte de cima dele lá, né, encostando no limite que eu demarquei na folha. E colocando mais alguns detalhes por dentro, alguns tracinhos, né, para representar as dobras aqui por dentro também. Depois agora a gente só precisa fazer os detalhes de musculatura, que não é difícil, cara. A gente já fez a parte mais difícil do desenho, tá? Então veja só, vou fazer alguns detalhes na base do pescoço dele, né? Vou colocar alguns, até tracinhos mesmo, né? Coisas tracejadas para fazer os detalhes nessa base do pescoço. Vou fazer detalhe aqui agora na base do ombro dele, né? Que vai descendo aqui, ó, por trás, tá? Veja que eu uso até um leve esboço passando pela espada ali, ó, para saber mais ou menos onde vai descer esse detalhe do ombro dele, né? A parte do músculo dele que vai para o ombro. E depois lá no final a gente desenha um detalhezinho leve do ombro, juntamente com alguns outros tracinhos representativos e, para finalizar, o detalhe da musculatura do peitoral dele aqui embaixo, tá? Então veja só como ficou bacana essa parte do desenho do Zoro. Bom, aqui agora a gente já finalizou, né? Vamos passar agora para o King. Então é o seguinte, cara, não esquece, eu tenho um curso de desenho online onde eu vou ensinar para você técnicas que você vai poder fazer nos seus desenhos e aperfeiçoar eles cada vez mais. Me dá uma chance se inscrevendo no primeiro link aí da descrição, no comentário fixado. O curso é completo desenhando e colorindo, com várias técnicas minhas que vai fazer você evoluir demais, tá? Te aguardo lá na nossa família de alunos. Veja só, para começar o desenho do King, eu também vou começar pelo olho, só que eu vou fazer uma demarcação, como é que desenhar um espaçamento, né? Onde eu vou trabalhar o olho dele dentro, tá? E para fazer o olho do King é o seguinte, ó, a gente vai começar com a parte de cima, onde tem uma curvinha,
uma base reta. E a parte de baixo é um arco, né? Um arco mais completinho, que aí no final dele vai quase encostar na parte de trás do olho, tá? A parte da íris dele é simples demais, né? A gente faz uma bolinha ali já encostando na parte do olho em cima e um pontinho no meio, né? Que vai representar a pupila. Em seguida a gente faz a sobrancelha do King. A sobrancelha dele é uma sobrancelha quadrada, né? E ela tem a mesma espessura, né? Na frente e no fundo, tá? A única diferença é que ela vai ser meio chanfrada no fundo, né? Que é esse cortezinho que eu acabei fazendo, tá? Então veja aí. E também vou adicionar um detalhe de pálpebra aqui no desenho. Eu vou aproveitar também, na parte do nariz do King, eu vou adicionar detalhes aqui, né, expressivos, tá? Ó, na parte do olho principalmente, vou colocar alguns detalhes de expressão. E o nariz dele vai mais ou menos na altura do nariz do Zoro, tá? Então você pode pegar até a mesma medida do nariz do Zoro para poder fazer o nariz do King. E é o mesmo estilo de nariz, beleza? Logo em seguida, a gente desce todo o traço aqui agora do rosto do King, né? O rosto do King ele já é um pouquinho diferente do rosto do Zoro. A curva dele vai ser mais ou menos na altura da boca do Zoro, né? E não como a gente fez lá, né? Que foi mais ou menos na altura do nariz, na parte do Zoro, né? A gente já modifica só um pouquinho esse rosto dele. E no caso é um pouquinho mais arredondado. Só que o queixo dele também é um pouco largo, né? E aí a gente faz essa base um pouco larga, só que é menos largo do que o do Zoro, né? Ok, fez isso aí, eu vou fazer um destaque agora da boca dele, a boca séria, né? Então o King é o seguinte, ele tem a parte da boca dele, eu vou fazer um arco. Na parte de cima a gente ainda vê uma questão de um lábio superior, né? Só um tracinho. E embaixo também vamos fazer uns tracinhos para representar o lábio inferior com a divisa do queixo do personagem, tá? Veja como tá ficando legal esse desenho. Lembrando que ele tem um tracinho de barbicha também, né? Uns tracinhos aqui, ó. Então vou adicionar sobre toda essa parte. Só que não vai subir muito, né? Vai ficar somente até a largura da boca mesmo, tá? Em seguida eu posso fazer um traço expressivo aqui na parte da testa do King, né? E agora que a gente pode começar a parte mais difícil do desenho, que é o cabelo dele, beleza? E para começar o cabelo, eu vou começar aqui próximo ao olho, tá? Eu vou definir uma altura aqui nessa parte do cabelo, né, na base do olho. Vou fazer a parte da testa lá em cima também já, né, os tracinhos todos certinho fechando, já encostando no limite da divisa dos desenhos, certo? E depois eu vou descendo essa parte do cabelo dele. O cabelo dele é grande e é ondulado, cara. Então a gente vai fazer como se fosse essa curva toda ondulada até o limite da folha lá embaixo, tá? Então eu faço a primeira curva ondulando, depois eu venho e faço uma segunda curva aqui, ó, colada com o cabelo dele, que vai ondulando até lá embaixo. E aí em seguida eu adiciono mais um detalhe de traço por dentro dessas curvinhas que a gente adicionou. Vou adicionando mais outros detalhes de ondulação aqui no cabelo dele, né? Porque aqui é uma franja grande que ele tem, né? Uma mecha bem grandona, tá? Eu vou aproveitar também, vou apagar esse destaque aqui, né, para não ficar atrapalhando demais vocês, tá? Veja que a gente completou o rosto dele, mas a gente não precisava dos traços todos do rosto, né? Porque o cabelo passa por cima, mas é bom a gente ter feito o rosto completo. Assim que eu apago esses traços, eu vou adicionar mais alguns traços de mechas aqui por dentro, né? Vou adicionar 3 tracinhos. O primeiro vai ser bem curvado, os outros 2 em cima também. E vou completar toda essa mecha aqui, né? Essa franja do cabelo dele, tá? Completando, a gente já pode partir para outra base do cabelo dele, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a parte das tranças dele, que para mim também é a base mais difícil do cabelo para desenhar. Mas eu vou ensinar uma técnica bem simples para você desenhar aí, né? Que fique bem massa os traços das franjas aqui do King, tá? Da trança do King, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma demarcação até embaixo, bem levezinho, tá? Desenha bem leve, veja que ela foi lá até o limite da folha lá embaixo. E a partir disso, eu vou desenhar a parte da trança desse lado, tá? Ó, toda essa lateral. Então veja só, olha só, eu vou curvando em cima como se fosse um S e eu vou curvando embaixo como se estivesse repetindo o mesmo aspecto, né? A mesma curva, só que emendando uma na outra, olha só. Fica uma curva em cima, uma curva embaixo e a gente vai emendando. Quando eu chego lá no limite da parte de baixo do desenho, eu já faço diferente, né? Porque ali vai ter tipo um rabinho de cavalo, né? Que é o final da trança dele, tá? E aí agora eu venho ao contrário, cara. Para fazer o restante da trança dele, eu vou voltando fazendo apenas uma curva em cada uma das tranças, né? Isso emendando uma com a outra, olha só. Assim vai ficar bem mais fácil da gente fazer
a trança no cabelo dele, cara. Então, ou seja, na primeira etapa eu vim descendo, na segunda eu fui subindo, né? Então aí eu consegui um aspecto muito bonito. E a trança ficou até fácil de fazer, né, cara? Pega essa ideia aí para fazer no seu também. Assim que eu encerro a trança, eu vou fazer o restante do rabo de cavalo aqui dele, né? Colocando mais alguns detalhes, tá? Vou adicionar aí, vou deixar bem preenchido mesmo. E na parte da cabeça lá em cima também vou adicionar mais um detalhe de curva do cabelo, tá? Alguns detalhezinhos para finalizar. Beleza, agora aqui a gente tem outro aspecto para fazer ele, ó, outra demarcação. Vamos demarcar mais ou menos a base do ombro dele, que ele é um personagem grande também, né? Eu vou fazer essa demarcação, que aqui é onde fica a roupa dele, né? Só que vai ter a parte do cabelo ainda por cima, mas eu precisava ter essa demarcação para ter uma noção legal do cabelo do King, tá? Então o que acontece? O cabelo dele, mais uma vez ondulado, a gente vai fazendo aqui, cara, as ondulações, tá? Então olha só, eu vou gerar essas primeiras mechas aqui, né, ondulando, sempre ondulando, né? Essas aqui a gente vê curvinhas às pontas dela, né, as curvas finais nas pontas delas. E agora aqui eu vou adicionar uma base da roupa dele. É uma parte de uma roupa que aparece nele aqui, né? Que fica bem escondido, tá? Mas ela é toda curvada. Ela vai simplesmente parecer com o cabelo, cara. Mas não é o cabelo dele, tá? Você faz ela bem onduladinho, cara. Que aí você vai fechando agora, ó. Eu faço a primeira onda, né? Do cabelo aqui, ou dessa parte da roupa. E aí eu vou fechando um lado e o outro, ó. Um lado e o outro. Até deixar tudo completinho aqui, ó. Tá vendo? E aí já vai ficar bacana. Agora aqui eu vou fazer o restante do cabelo dele. Tem mais mechas do cabelo dele aqui na lateral, onde eu vou subir curvando. Veja que o cabelo dele é todo baseado em curvas, né? A gente vai desenhar tudo isso, toda essa parte do cabelo baseada em curvas. Então veja só, eu vou subindo e colocando outras mechas à medida que eu vou subindo no traço do desenho, tá? E sempre colocando alguns tracinhos por dentro para deixar um aspecto bem bacana no desenho. Bom, aqui agora que o cabelo tá pronto, né, eu vou finalizar essa parte da armadura dele aqui na lateral, que não vai dar para ver muito, né, somente um cantinho mesmo, certo? E eu também vou aproveitar aqui e adicionar os traços finais na base do pescoço dele, né? Aqui no caso a gente só vai ver o pescoço mesmo, tá? Então vamos fazer os traços aí, colocar alguns tracinhos, né, algo tracejado mesmo, algo riscadinho para ficar com um aspecto bacana. E beleza, aqui agora o nosso desenho está pronto. Vamos para a Line Art. Para fazer a Line Art eu vou apagar, né, um pouquinho aqui com a limpa-tipos, borracha limpa-tipos, tá? E aqui é o seguinte, cara, eu vou pegar primeiro, né, os lápis de cor para poder fazer uns efeitos aqui nos dois desenhos, tá? Nos dois personagens. Vou pegar um verde, tá? Esse verde eu vou fazer tipo o efeito de haki na espada do Zoro, né, que é um haki verde que ele fica, certo? E eu vou fazer como se fossem chamas assim, né, algo bem ondulado também, tá vendo, ó? Como se fosse um splash assim de água, mas enfim, né, você consegue ver o formato certinho aí e dá para fazer tranquilo. Essa é a primeira base da Line Art na parte do Zoro, tá? Na parte do King eu vou fazer como se fosse chamas, né, porque ele tem as chamas aqui atrás dele, tá? Então eu vou desenhar um aspecto de chamas, certo? Eu vou ondulando assim, gerando mais ou menos o formato que é formado a chamas, certo? Vou fazendo ondulado também, e por fora eu vou adicionar alguns vestígios, né, alguns resquícios, né, algumas faíscas das chamas também, e assim vai ficando bem bacana. E agora é só a gente fazer a line art completa do desenho. Não tem detalhes que eu vou adicionar, né, a não ser alguns ferimentos que eu vou adicionar na base do Zoro lá no final do desenho, tá? Mas é o seguinte, ó, para fazer a line art eu vou usar a canetinha na ponta 05, né? No caso eu tô usando a 08 aqui, né? Tá? Desculpa. Essa é a 08, tá? Mas você pode usar qualquer uma que você tiver. A única coisa que eu quero deixar de detalhe aqui, de destaque para você, é que você trabalhe uma line art onde você vai variando o traço, né? Onde um traço fique grosso, outro fique mais fino, principalmente em detalhes, né? Deixa o traço mais fino nos detalhes, que dá um destaque diferente no seu desenho, tá? E lá no final eu vou adicionar alguns destaquezinhos de arranhões no Zoro, né? Que ele tem muitos arranhões aqui, então vou deixar esses detalhes de arranhões aí por ele, tá? Ele já batalhou muito, né? Ele lutou muito durante esse processo de um ano e ele tá todo arranhado, beleza? Depois que a gente faz toda a line art é só apagar os traços de lápis e agora vamos aguardar a coloração, porque o desenho tá sensacional, né? Não esquece de votar lá no seu favorito na comunidade, né? Assim que eu lancei esse vídeo, claro, né? Com o tempo a votação vai sumindo lá, mas vota lá o seu favorito, beleza? Muito obrigado, não esquece de se inscrever no meu curso online e te aguardo na parte de coloração. Até a próxima!